Informação Regional. Vasco Cordeiro desafia o Governo a refletir sobre eleições antecipadas. José Manuel Bolieiro rejeita a moção de confiança para não ser agente de instabilidade nos Açores. Nuno Barata realça que estabilidades desejadas por alguns não passam de desejos de totalitarismos. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito bom dia. O líder do Partido Socialista Açores desafiou esta quarta-feira o Governo Regional a refletir sobre se vale ou não a pena devolver a palavra ao povo, porque continuam a existir razões de instabilidade política e uma situação económica e social a degradar-se. Vasco Cordeiro falava na abertura das jornadas parlamentares do PS que decorrem esta semana na Ilha do Pico. Essa instabilidade está a ter um custo claro para a região, para a economia, para a sociedade, para as famílias e para as empresas, que essa instabilidade não tem permitido que o Governo se concentre naquilo que é essencial, se o Governo está disponível para devolver a palavra ao povo. Julgo que esta reflexão ainda não foi feita. E seria importante, não a bem do Governo, nem a bem dos partidos políticos, sejam eles do Governo ou da oposição, mas a bem dos Açores, que tem a ver com a situação que se vive neste momento e que já é particularmente sentida na nossa região de dificuldades financeiras, de dificuldades para fazer com que o rendimento consiga corresponder às responsabilidades financeiras. Vasco Cordeiro recordou ainda que o PS tem insistido há mais de um ano na necessidade de serem definidas medidas de apoio a famílias e empresas que sejam capazes de ajudar as pessoas perante a crise inflacionista, criticando o Governo Regional por ter uma visão restritiva daquilo que deve ser a função de apoiar quem mais precisa. Ora, o Presidente do Governo Regional voltou a rejeitar a apresentação de uma moção de confiança no Parlamento Regional, afirmando que a coligação não é um agente de instabilidade e que a liberdade de pensamento e de posição cabe a cada um. A liberdade de pensamento e de posição cabe a cada um. O Governo está focado na sua estabilidade governativa e eu já disse com clareza, no quadro governativo e da coligação, está coesa que não somos agentes de instabilidade, somos um referencial de estabilidade. E, portanto, o Parlamento é soberano, se quiser tomar alguma iniciativa de instabilidade, está no seu direito e assume a sua responsabilidade. Pela minha parte, do Governo e da coligação, é sermos referenciais de estabilidade. E, portanto, a partir daí, a liberdade de pensamento e de posições, nada a contestar sobre aquelas que são as opiniões dos outros. José Manuel Bolieiro reagia assim às declarações dos partidos que defendem que o Governo Regional deve apresentar uma moção de confiança no Parlamento. O deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento dos Açores referiu esta quarta-feira que as estabilidades políticas desejadas por alguns não passam de desejos de totalitarismos, acrescentando que a estabilidade só dá conforto e o conforto só dá barriga. Intervindo na sessão do Parlamento dos Jovens que decorreu na Horta e respondendo a uma questão dos alunos da Escola de Rabo de Peixe, Nuno Barata frisou que devemos ser capazes de sair da zona de conforto. Porque se tivéssemos aqui uma maioria absoluta, provavelmente podíamos levantar daquela bancada todos os dias com ideias geniais, apresentá-las, e se a maioria parlamentar do partido do Governo entendesse que elas não deviam ser aplicadas, elas não eram aplicadas. Dessa forma, eu acho que se consegue mais facilmente fazer passar ideias diferentes, disruptivas, e ao contrário das maiorias absolutas e das estabilidades desejadas por alguns que não passam de desejos de totalitarismos, de ditaduras, as maiorias relativas trazem novidade à política. A estabilidade só dá conforto, e o conforto dá barriga. É preciso sair da zona de conforto. Nós passamos a vida a dizer às pessoas: saiam da vossa zona de conforto
para procurar algo melhor. E nós, políticos, queremos ficar confortavelmente a governar a nossa região, ou o nosso país, ou a nossa comunidade internacional, como é a União Europeia, com uma maioria confortável. Não, o que nós precisamos é de sair todos da zona de conforto para trazer aos Açores, a Portugal e ao mundo dias melhores. Nuno Barata salientou ainda que não está preocupado com o acordo, antes disto preocupado simplesmente com os Açores e com os açorianos. Na sessão regional dos Açores do Parlamento dos Jovens do Ensino Básico, o deputado apelou à participação cívica e esclarecida dos jovens. Essa responsabilidade de estarem aqui hoje, nos lugares onde normalmente nós nos sentamos, essa responsabilidade de estarem aqui sentindo esse sentido de cidadania é extremamente importante e o apelo que faço é que a cultivem, que não deixem de participar ativamente, que não deixem de ser críticos no bom sentido, que não deixem de trabalhar em prol da vossa comunidade. Nuno Barata, deputado liberal no Parlamento Regional. No último dia das jornadas parlamentares, a líder parlamentar do CDS defendeu que o projeto Novos Idosos, implementado pelo atual Executivo, tem contribuído para a redução de listas de espera em lares. Este projeto é uma mudança muito grande naquilo que têm sido os cuidados dos idosos na nossa região, é uma mudança de paradigma, tem ajudado nesse processo de lista de espera na medida em que existem idosos com autonomia que têm preferido ficar na sua residência com o apoio como é devido e por isso também tem sido um contributo importante nesse sentido. A deputada centrista falava à margem de uma visita ao lar Dom Pedro V na Praia da Vitória, uma das instituições parceiras da implementação do projeto piloto do programa Novos Idosos, que atribui até 948 euros mensais para apoiar idosos que permaneçam nas suas habitações. A visita marcou o encerramento de 3 dias de jornadas parlamentares do CDS-PP. A deputada do CDS destacou ainda o esforço do Executivo açoriano no reforço no apoio financeiro às valências de apoio a idosos. Lembrou que em 2022 houve um aumento de 5% no financiamento da valência de apoio ao domicílio e de 3,6% nos centros de dia e reconheceu que as instituições se deparam ainda com alguns desafios, dando como exemplo o aumento do preço da energia em 2023. Tem existido um esforço histórico nesse sentido e que, por exemplo, estamos a falar na valência da ERPI de estrutura para residencial para idosos, em que em apenas 2 anos existiu um aumento de 20% do valor padrão, o que é muito significativo, porque até se formos comparar com aquilo que era a realidade pelo anterior governo, em 6 anos houve um aumento de 17% e, portanto, estamos a ver o esforço, mas também ainda no final do ano de 2022, perante a crise inflacionista que estamos a viver, o Governo deu uma pronta resposta no sentido de reforçar a atribuição dos valores de determinadas valências, como por exemplo o aumento de 5% no apoio ao domicílio, a 3,6% no caso do centro de dia. A líder parlamentar centrista Catarina Cabeceiras referiu que é preciso perceber se as instituições se têm candidatado aos apoios existentes para a melhoria da sustentabilidade energética. No final de 3 dias de visita à Ilha Terceira, Catarina Cabeceiras reiterou que tem existido um investimento significativo na ilha e deu como exemplo o aumento significativo de escalas de cruzeiros na Praia da Vitória e o valor histórico de 800 mil passageiros em 2022 na Aerogar Civil das Lajes, também visitada nestas jornadas. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Necessita de uma consulta médica acessível e a tempo? Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias regionais nesta manhã de quinta-feira, 23 de março, Dia Mundial da Meteorologia. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe uma ótima quinta-feira. Continuo com o Show das Manhãs na nossa companhia. Informação Regional.